Vamos lá, de novo, continuando nossa leitura aqui. A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. E é interessante que na capa você vai ler aqui, ó. Diz, a mulher insatisfeita não tem o direito de procurar o amor fora do casamento? Boa pergunta. E aqui atrás do livro tem algumas questões que agora eu estava meio assim de ler, porque no começo do livro, né, a gente não sabia o desfecho, mas agora a gente já tem uma ideia do que está acontecendo. Aqui atrás diz, aqui ó, há esperança, moça ingênua, Júlia pensa ter encontrado em Vitor o homem perfeito com quem sonhara. Júlia é a nossa heroína, Vitor é o casamento, né, a pessoa que casou com ela. Daí, o casamento. Reluta em aceitar a destruição de seus sonhos, mas logo percebe que a incompatibilidade de gênios é um obstáculo à felicidade. A decepção. Aos poucos, Júlia passa até mesmo a sentir verdadeira aversão física por seu marido. E a procura, quando o impulso de amar se faz mais forte e imperativo em suas veias, Júlia busca satisfazer todos os seus desejos de mulher, mesmo violando as leis de uma sociedade opressora. Vamos lá, vamos continuar? Então, a mulher de 30 anos. Não se esqueça, no último episódio, nós já temos um personagem novo aí, né? O Carlos, temos um personagem novo que já começou a se entusiasmar por Júlia, o que eu chamo aqui de paixão. Não chamo isso, né? Ou no Rei de Balzac chama de amor, mas eu estou fazendo uma espécie de valorização do amor, sei lá, né? Então, ou desvalorização, não sei. Acho que isso aqui é mais uma paixão do que de fato um amor, minha opinião pessoal. Enfim, você também tem a sua. Aliás, deixe sua opinião sobre a leitura, se você está gostando, e também sobre as reflexões que eu vou fazendo sobre o livro. Deixe aqui embaixo os comentários, eu vou adorar muito saber que você está por dentro e se está gostando ou não, enfim, para eu poder ter uma baliza das minhas leituras aqui, tá certo? Sempre vou fazendo, evidentemente, como você está vendo na capa, é a leitura com comentários, então, portanto, tem um ou outro comentário, porque eu também me interesso por esse tipo de leitura e algumas coisas eu fico na dúvida, por isso também eu acabo comentando e quem sabe até você pode ajudar a todos aqui com o seu comentário também aí embaixo, tá bom? Vamos lá? Ó, agora vamos para a quarta parte, como eu anunciei no capítulo, no episódio anterior. Agora chama-se quarta parte, o dedo de Deus. Vamos ver. Já foram 3 partes maravilhosas desse livro. Já estou, digamos que 2/3 do livro já. Vamos ver. Ó, o dedo de Deus. O Bièvre. Entre a porta de Itália e a de Santé, no boulevard interior que leva ao Jardim das Plantas, existe uma perspectiva digna de maravilhar o artista ou o viajante mais calejado nos prazeres da vista. Subindo-se a uma leve eminência, a partir da qual o boulevard, sombreado por árvores frondosas, faz uma curva com a graça de uma alameda florestal, verde e silenciosa, vê-se embaixo um vale profundo, povoado de fábricas quase de aspecto rural, coberto de verdura, banhado pelas águas barrentas do Bièvre ou dos Gobelins, ou Gobelins, né? Na vertente oposta, alguns milhares de tetos, apinhados como as cabeças de uma multidão, encobrem as misérias do subúrbio de Saint-Marceau. A magnífica cúpula do Panteão e o zimbório decorado e melancólico do Val de Grâce dominam orgulhosamente toda uma cidade em anfiteatro, né? Como se fosse uma ferradura, cujos degraus são representados de modo bizarro pelas ruas tortuosas. Fique imaginando aí. Por isso, as proporções dos dois monumentos parecem gigantescas. Reduzem a
nada tanto as humildes moradias como os mais altos álamos do vale. À esquerda, o observatório, através de cujas janelas e galerias passa a claridade do dia, produzindo inexplicáveis desenhos, aparece como um espectro negro e descarnado. Além, longínqua, a elegante lanterna dos inválidos brilha entre o maciço azulado do Luxemburgo e as torres cinzentas de Saint-Sulpice. Vistas dali, essas linhas arquitetônicas misturam-se com as folhagens, com suas sombras, são submetidas aos caprichos de um céu que muda incessantemente de cor, de luminosidade ou de aspecto. Ao longe, os edifícios mobiliam os ares. Em derredor, serpenteiam árvores tremulantes, caminhos rústicos. À direita, por um amplo recorte dessa paisagem singular, avista-se o comprido lençol do canal de Saint-Martin, ou Santo Martins, emoldurado de pedras vermelhas, ornado de tilhas, marginado pelas construções autenticamente romanas dos celeiros da fartura. No último plano, as colinas vaporosas de Belleville, cheias de casas e moinhos, confundem seus acidentes como os das nuvens. Entretanto, existe uma cidade que não se vê entre a fila dos telhados que borda o vale e esse horizonte, tão vago quanto uma recordação de infância. Uma cidade imensa, perdida como num precipício entre o cimo da piedade e o alto do cemitério de Este, entre o sofrimento e a morte. Ela faz ouvir um murmúrio surdo, semelhante ao do oceano que ruge por detrás de um rochedo, como que para dizer: estou aqui. Que interessante, não sei se você observa essas descrições magníficas do Honoré de Balzac, obviamente que foram traduzidas aqui, Mas essas descrições, e quando ele trata da psicologia ou da psique dos personagens, são tão pormenorizadas, são tão gigantes, são tão maravilhosas, que beiram muitas vezes, e eu acabei de perceber isso aqui lendo, que beiram um pouco de poesia, além de reflexões de ordem filosófica. Veja veja a profundidade que o Balzac imprime nos seus escritos. Vamos lá então? Página 134. Se o Sol lança seus raios luminosos sobre essa face de Paris, se lhe aclara, se lhe purifica as linhas, se acende reflexos em algumas vidraças, se alegra os telhados, beija as cruzes douradas, clareia as paredes e transforma a atmosfera num véu de gaze. Se cria ricos contrastes com as sombras fantásticas. Se o céu é azul e a terra freme, se os sinos tangem, então admira-se dali um desses espetáculos eloquentes que a imaginação jamais esquece, de que se fica idólatra, apaixonado como de um maravilhoso panorama de Nápoles, de Istambul ou das Flóridas. Não falta nenhuma harmonia a esse concerto. Ali murmuram o ruído do mundo e a poética paz da solidão, as vozes de 1 milhão de seres e a voz de Deus. Ali jaz uma capital, deitada sobre os aprazíveis cipestres do Père Lachaise. Por uma manhã de primavera, no momento em que o sol fazia brilhar todas as belezas dessa paisagem, eu as admirava apoiado num grande olmeiro que balançava ao vento suas flores amarelas. Olha que interessante. Não sei se você notou. O autor aqui estava contando uma história de Júlia, de Vitor. Antes,
o pai da Júlia, né, fazendo comparações de idades. Depois, com o falecimento do pai da Júlia, aquele inglês que quase se tornou amante de nossa personagem Júlia, e agora o Carlos, que está em vias de se tornar um amante do ponto de vista mesmo carnal, né? E também emocional, da, da Júlia. Tudo isso é captado pela escrita do Honoré de Balzac. Mas agora aqui eu notei, e me parece, me ajudem aí, que pela primeira vez ele fala dele narrador. Olha que interessante, pela primeira vez, eu não sei se eu estou captando bem, pela primeira vez ele fala dele. Então me parece que em primeira pessoa, né? Referindo-se a si. Olha aqui, ó. Página 134, vou ler novamente, bem aqui embaixo. Por uma manhã de primavera, no momento em que o sol fazia brilhar todas as belezas dessa paisagem, eu as admirava. Não sei ainda o que vai acontecer. Apoiado num grande olmeiro que balançava ao vento suas flores amarelas. Ante esses preciosos e sublimes quadros, pensava, então eu, né, pensava amargamente no desprezo que manifestamos, até nos livros, pelo nosso país atual. Eu maldizia esses pobres ricos que, aborrecidos de nossa bela França, vão comprar a peso de ouro o direito de desdenhar sua pátria, visitando a galope, examinando através do binóculo as vistas dessa Itália, que se tornou tão vulgar. Eu contemplava com amor a Paris moderna. Eu sonhava quando, de súbito, o ruído de um beijo perturbou a minha solidão e afugentou a filosofia. Na alameda que coroa a rampa íngreme ao pé da qual se agigantam as águas, e olhando para além da ponte dos Gobelins, descobri uma mulher que me pareceu ainda bastante jovem, vestida com a mais elegante simplicidade e cuja fisionomia suave parecia refletir a alegria da paisagem. Um belo rapaz pousava em terra o mais lindo garoto que é possível imaginar, de modo que não consegui jamais saber se o beijo estalara sobre a face da mãe ou sobre a do filho. O mesmo pensamento terno e vivo brilhava nos olhos, nos gestos, nos sorrisos dos dois jovens. Eles entrelaçaram os braços com uma presteza tão alegre e aproximaram-se com uma tão maravilhosa harmonia de movimentos que, embevecidos, nem se aperceberam da minha presença. Impressão minha, o autor aqui, porque agora está falando em primeira pessoa, entra na história. Vamos ver? Vamos continuar. Não quero tirar conclusões precipitadas. Vamos lá. Mas uma outra criança, descontente, rabugenta, e que lhes virava as costas, lançou-me olhares cheios de uma expressão surpreendente. Deixando o irmão correr sozinho, ora atrás, ora na frente da mãe e do rapaz, essa criança, vestida como a outra, igualmente graciosa, mas mais suave de formas do que ela, permaneceu muda, imóvel, na atitude de uma serpente encolhida. Era uma menina. O passeio da linda mulher e de seu companheiro tinha não sei que de maquinal. Contentando-se, por distração talvez, com percorrer o curto espaço compreendido entre a pequena ponte e uma carruagem estacionada na curva do boulevard, recomeçavam constantemente o breve passeio, parando, fitando-se, rindo ao sabor de uma palestra alternativamente animada, lânguida
tola ou grave. (135) Deixa, Carlos, tu sabes que ela está sempre de mau humor. Opa. Essas palavras pronunciadas ao acaso pela mãe, que em seguida virou-se bruscamente com o rapaz, arrancaram lágrimas a Helena. Helena é filha de Júlia. Helena é filha de Júlia e Vítor. Júlia e Vítor casaram-se. Helena é filha de Júlia e Vítor. Carlos vem a ser agora o amante / namorado de Júlia, tá? Porque Júlia está infeliz com o casamento. E veja que aqui me parece que o tempo deu um salto, porque a menina já está maior e há uma outra criança, que ainda nós não sabemos quem é, ali envolvida com o casal. Talvez o menino envolvido com o casal. E também houve aqui o acréscimo nesse capítulo do observador, que é o próprio escritor. Vamos lá. Ela as derramou em silêncio, as lágrimas, a criança, a Helena, né? Lançou ao irmão, um daqueles olhares profundos que me pareciam inexplicáveis e contemplou com sinistra atenção o talude no cimo do qual ele estava, depois a correnteza do Bièvre, a ponte, a paisagem e a mim. Olha que cena interessante. A contemplação da menina. Com sinistra atenção, ela contemplou o talude no cimo do qual ele estava, né? Ele irmão, provavelmente. Depois olhou a correnteza do rio, depois a ponte, a paisagem e olhou para o narrador. Tem um narrador agora aqui. Receei, o narrador de novo, receei ser visto pelo casal feliz, cujo colóquio eu iria sem dúvida perturbar. Retirei-me cautelosamente e fui refugiar-me atrás de uma sebe de sabugueiros, cuja folhagem me ocultava a todos os olhares. Sentei-me tranquilamente no alto do talude, fitando em silêncio ora as belezas cambiantes da paisagem, ora a menina selvagem que me era possível ainda entrever através dos interstícios da sebe, quase ao nível do bulevar. Não mais me vendo, Helena pareceu inquieta. Seus olhos negros procuravam-me na alameda distante, atrás das árvores, com uma indefinível curiosidade. Que seria eu para ela? Nesse momento, o riso inocente de Carlos repercutiu no silêncio como um canto de pássaro. O belo rapaz, loiro como ele, sacudiu-o nos braços e o beijava, prodigalizando-lhe essas palavrinhas sem nexo e destituídas de seu sentido verdadeiro que dirigimos amistosamente às crianças. A mãe sorria e de tempos em tempos dizia, sem dúvida em voz baixa, palavras brotadas do coração, pois seu companheiro parava de brincar, feliz, e a fitava com um olhar extasiado, cheio de fogo, cheio de idolatria. Suas vozes, misturadas à do pequeno, tinham não sei o que de carinhoso. Todos os três eram encantadores. Essa cena deliciosa, no meio daquela paisagem magnífica, dava-lhe uma incrível suavidade. Aqui tem mais uma criança, e eu estou imaginando, filha provavelmente da Júlia, com esse Carlos, / entre aspas, amante. Vamos continuar vendo, porque a gente vai descobrindo coisas aqui. Uma mulher bela, clara, risonha, um filho do amor, um homem no esplendor da mocidade, um céu puro, enfim, todas as harmonias da natureza concorriam para alegrar a alma. Surpreendi-me a sorrir como se aquela felicidade fosse minha. O belo rapaz ouviu bater 9 horas.
Depois de ter beijado ternamente sua companheira, que se tornara séria e quase triste, ele regressou para o seu Tilbury, que se aproximava lentamente, conduzido por um velho criado, uma carrocinha. A garrulice da criança confundiu-se com os últimos beijos que lhe deu o rapaz. Depois que este subiu para a carruagem, que a mulher imóvel escutou o rodar do Tilbury, acompanhando o rastro deixado pela nuvem de poeira na alameda verde do boulevard, Carlos correu para a irmã que estava na ponte e eu vi que ele disse numa voz argentina: "Por que não foste dizer adeus ao meu bom amigo?" Vendo o irmão no declive do talude, Helena lançou-lhe o mais horrível olhar que jamais iluminou os olhos de uma criança e empurrou-o com um movimento de raiva. Carlos escorregou pela encosta íngreme, indo de encontro a raízes que o atiraram violentamente sobre as pedras cortantes do muro. Partiu a cabeça e depois, sangrando, foi cair nas águas barrentas do rio. A superfície líquida abriu-se em 1000 gotas escuras sob a linda cabecinha loira. Eu ouvi os gritos do pobrezinho, gritos que logo se perderam sufocados no lodo onde ele desapareceu, produzindo um som pesado como o de uma pedra que se afunda. O relâmpago não é mais rápido do que foi esta queda. Levantei-me de um salto e desci por um atalho. Helena, estupefata, soltava gritos pungentes. Mamãe, mamãe! A mãe achava-se ali junto de mim. Voara como o vento. Mas nem os olhos dela, nem os meus podiam encontrar o lugar preciso em que a criança tinha desaparecido. A água negra borbulhava num espaço imenso. Nesse local, o leito do Bièvre tem 10 pés de lodo. O menino fatalmente morreria. Era impossível socorrê-lo. Aquela hora, no domingo, tudo estava em repouso. Não há no Bièvre barcos nem pescadores. Não vi varas com que sondar o rio fétido, nem ninguém à vista. Por que havia eu de falar nesse sinistro acidente ou de revelar o segredo dessa desgraça? Helena tinha talvez vingado o pai. Seu ciúme era sem dúvida o gládio de Deus. Contudo, estremeci contemplando a mãe. A que medonho interrogatório não iria submetê-la ao marido, seu eterno juiz? E me arrastava consigo uma testemunha, e ela arrastava consigo uma testemunha incorruptível. A infância tem a fronte transparente, a tez diáfana, e a menina é nela como uma luz que lhe ruboriza até o próprio olhar. A infeliz mulher não pensava ainda no suplício que a esperava em casa. Ela olhava o Bièvre. Um tal acontecimento devia causar um abalo medonho na vida de uma mulher. E eis um dos ecos mais terríveis que de tempos em tempos perturbaram a vida afetiva de Júlia. Interessante, interessante. Acabei de ler aqui o quarta parte, né? É cognominada essa quarta parte, de Dedo do Deus. Eu li o texto, o capítulo aqui, o chamado Bièvre. Bièvre é um rio. E eu aqui fiquei pensando, até coloque aqui embaixo também para a gente dialogar. Aqui apareceram muitas novidades no texto. Apareceu um narrador, que não tinha antes. Talvez mais para frente nós vamos saber o que é, mas eu não lembro desse narrador. Apareceu já uma criança, né, um menino, que me parece assim, que foi jogado ao rio, que foi, né, pela menina, pela Helena. Não sei se morreu ou não morreu, vamos ver mais tarde. Apareceu, né, entre aspas, namorico ali da Júlia com o Carlos. Então muitas coisas interessantes apareceram aqui que vão nos fazer compreender melhor o que é que está acontecendo com essa vida aqui,
com a vida da nossa heroína. Tá certo? Olha, por enquanto é isso. É melhor a gente ir lendo devagar para a gente poder ficar com conteúdos fechados, takes fechados, para a gente não confundir os mais variados temas que são tratados neste livro aqui. Beleza? Espero que você esteja gostando. Dê like, comente. E em breve o próximo segmento. Abraço, até mais. Tchau, tchau.